nós vamos formalizar essa discussão, retornando à mesa com as presenças de Dona Elizabeth Teixeira, de Assis Lemos e do nosso companheiro cineasta Vladimir Carvalho. São 21 horas. Cada um terá um tempo de 10 minutos para discutir o que foi o golpe militar para nós brasileiros e o que representou isso para o desenvolvimento do nosso país e os reflexos do golpe ainda nas gerações futuras. Então, nós vamos passar a palavra para Assis Lemos, que foi também uma vítima do golpe militar, era o presidente das Ligas Camponesas na Paraíba. Vocês conhecem a história de Assis, certo? Para que ele faça as suas considerações e que nós possamos iniciar, depois desses 25 a 30 minutos, uma discussão, certo? Abrindo pelo menos 10 ou 20 inscrições de 2 ou 3 minutos. Pelo menos nós poderíamos ficar aqui até às 10 horas, certo? É um tempo razoável, né? Então, vamos passar a palavra para o companheiro Assis Lemos. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande de voltar à Paraíba, e agora eu voltei definitivamente e vou ficar aqui, é a minha terra, e que eu tive que sair da Paraíba, não por espontânea vontade, mas praticamente me mandaram embora da terra com as prisões de 64, o golpe militar, que eu era deputado, e fui cassado pela Assembleia, por coincidência, no momento em que o coronel Hélio Biapina Lima estava me levando do 15º Regimento de Infantaria para Fernando Noronha, e na entrada de Recife, me tirou do jipe, tirou minha roupa, me pôs num pau de arara, toda sorte de tortura, e no final me comunicou. Disse: tem uma boa notícia para você. A Assembleia Legislativa da Paraíba cassou o seu mandato. Então eu estava sendo torturado na hora que recebi a notícia da cassação do mandato que o povo paraibano me deu, inclusive João Pessoa, que eu fui o mais votado na época, e estava naquela situação. Então eu volto à Paraíba com toda a satisfação, rever os velhos amigos, fazer novas amizades. É isso o meu desejo de estar aqui presente nesse momento. Muito obrigado a todos e parabéns aos companheiros que organizaram essa reunião. Mas antes de passar a palavra para a Dona Elizabeth, eu quero, em nome desta instituição, portanto, da reitora, entregar uma coroa de flores à Dona Elizabeth. Ela completou recentemente 89 anos, certo? Completou 89 anos, certo? E queremos agradecer a sua presença, sabendo da sua idade avançada, e dizer que esta instituição
tenho uma grande admiração e um grande respeito pela senhora. Nós convidamos para este debate, não fomos buscar intelectuais, não. Essas, na mesa estão aqui, 3 vítimas da ditadura militar. A minha geração vem depois, certo? Está Vladimir, professor, foi vítima da ditadura, certo? Está a Lemos e Dona Elizabeth. Então, em nome dos companheiros que estão aqui presentes, eu quero lhe oferecer essas rosas para que sua neta e sua filha continuem essa luta, que é a luta de todo o povo brasileiro, por um Brasil melhor, mais desenvolvido. E agora a senhora use da palavra, diga aí qual a sua opinião, sua experiência, que é muito grande. Algumas palavras da forma mais simples, da maneira que a senhora sabe se expressar. Primeiramente, eu quero agradecer este convite aos companheiros, a todos os companheiros presentes daqui da universidade. Eu agradeço. Lembrar a minha pessoa, a idade que eu já estou, e me fazer convite para mim estar presente aqui, né? Todos têm conhecimento que eu sou a viúva de João Pedro Teixeira, que foi assassinado no dia 2 de abril de 62. Ele foi assassinado barbaramente ali em Café do Vento, né? Por lutar pela terra. João Pedro dizia todos os dias que a reforma agrária ia ser implantada aqui em nosso país, que os trabalhadores do campo iam ter melhor condições de sobreviver no campo, naqueles engenhos, nas usinas, né? Iam ter melhores condições de sobreviver. Não como na época que ele estava lutando, que muitos pais viam os filhinhos morrer de fome por não ter o alimento. Trabalhador do campo, trabalhando no campo, mas não tinha alimento para dar aos filhinhos. Viu os filhinhos morrer de fome. João Pedro dizia para mim, isso é triste, minha filha. Tem que ser implantada uma reforma agrária em nosso país, que esses trabalhadores do campo tenham direito à terra, um pedaço de terra para plantar com o alimento da terra, que eles alimentam seus filhinhos, com o produto da terra. Isso era o que João Pedro falava para mim. Aí, com o assassinato de João Pedro, eu dei continuidade à luta dele. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei com 11 filhos, dei continuidade à luta de João Pedro, né? E foi muitas prisões a minha pessoa. Muitas prisões a minha pessoa era presa. Era uma situação muito difícil, mas de que hoje eu ainda estou viva. Já agora, no dia 13 de fevereiro, né, eu completei 89 anos. Né? Eu penso assim, como é que eu ainda estou viva pelos momentos tão difíceis que eu passei na minha vida, depois do assassinato do meu esposo, João Pedro Teixeira. Foi muito difícil para mim. Vem aquela ditadura, eu fui presa, mas fui presa pelo Exército. Foi o Exército quem me prendeu, o major do Exército me tratava bem. O Exército nunca me tratou mal. Passei 8 meses presa no Exército, mas eles não me trataram mal. Né? Me liberando, o major disse, eu vou lhe liberar, mas a ditadura continua. Se você voltar para aquela casa, você vai ser presa, vai sofrer. Acontece que eu tive que fugir, né? Muito difícil para mim. Lembrei que tinha um amigo de João Pedro, que era do Rio Grande do Norte, que trabalhava com ele ali em Sapé, e tinha uma casinha lá no Rio Grande do Norte. Eu me lembrei dele, eu tinha o telefone dele, falei com o major disse, me dê o telefone, que eu ligo para ele. Dei o telefone para o major ligou para ele, né? Ele veio, aí o major disse, ela está liberada. Eu queria que você fugisse com ela daqui,
para outro canto, porque eu estou liberando ela, mas ela vai ser presa. Aí ele se lembrou da casinha que ele tinha em Mossoró, em Rio Grande do Norte, em São Rafael. Fugi com ele para lá com o nome de Marta Maria da Costa e fiquei toda a ditadura lá com o nome Marta Maria da Costa. O que acontece é que eu não tinha condições de sobreviver, mas que eu, na rua em que eu fui morar, era tanta criancinha na calçada da rua, sentada, sem ter o direito de ir a uma escola. A escola ficava longe. Era uma cidade um pouco atrasada, né? As escolas ficavam, as crianças não iam. Eu falei com a mãe das crianças e os pais das crianças, se eu começasse uma alfabetização, se eles me pagavam uma mensalidadezinha no mês, no fim do mês, eles resolveram, né, me dar. Eu comecei a alfabetização, me deram cadeira, mesa, tudo para eu começar. Eu comecei essa alfabetização às crianças lá no Rio Grande do Norte, nessa cidade de São Rafael, com o nome de Marta Maria da Costa. E lá passei todos os anos de ditadura lá, minha filha, vivi. Todos os anos de ditadura. Quando chegou a anistia, né? Aí que fui, aí quem tinha feito o filme Cabra Marcado para Morrer, Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho foi quem fez o filme Cabra Marcado para Morrer. Então, eu tinha o telefone de Eduardo Coutinho. O que acontece? Eu ligo para ele e ele foi quem me resgatou-me de lá. Foi quem me resgatou-me de lá, do Rio Grande do Norte, para aqui, para João Pessoa. Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, a casa que eu moro hoje, ele já tinha compro a casa, que ele foi quem fez aquele filme Cabra Marcado para Morrer, que é João Pedro Teixeira. Ele comprou a casa, me deu a casa e me deu uma ajuda e eu fiquei aí. Aí o que acontece? Aqui em João Pessoa. Aí eu fiquei na casa e até hoje eu moro lá na casa. E agora foi assassinado, né? Ele foi assassinado, né? Disse que até pelo filho, foi pelo filho. Eu assisti, né? Ele foi assassinado, o Eduardo Coutinho, que fez o filme Cabra Marcado para Morrer. O filme de João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira foi uma pessoa que lutou muito nesse estado da Paraíba, lutou muito no campo por uma reforma agrária. Ele dizia todos os dias para mim que iam tirar a vida dele, mas que a reforma agrária ia ser implantada em nosso país. Isso. E quantos anos já do assassinato de João Pedro? Já quantos anos? 54, né? 20? Não, 52 anos, né? 52, cara. 22. 52. 52 anos, né? É mesmo, 52 anos ele foi assassinado. No dia 2 de abril de 62. Ele foi assassinado aqui em João Pessoa, né? E agora, quando eu tomei conhecimento que o companheiro foi assassinado pelo filho, né? Foi quem fez o filme Cabra Marcado para Morrer, João Pedro. Foi quem me deu a casa para morar, uma ajuda. Foi muitos momentos difíceis na minha vida. Eu, assim, com os filhos que eu tinha, porque com o assassinato de João Pedro eu fiquei com 11 filhos. Quando acontece a ditadura militar, né, quando aconteceu aquela coisa, 2 foram assassinados, João Pedro Teixeira Filho e José Eudes Teixeira. Eles diziam que quando eu sou de menor, ainda estou criança, né, mãe? Ainda sou de menor, mas quando eu ficar de maior, mãe, eu vou dar continuidade à luta de meu pai aqui no nosso país, o Brasil.
Dizia, meu filho, ele dizia, vou dar continuidade. Quando acontece aconteceu a ditadura militar, né? Quando aconteceu aquela... Aí eles os dois foram assassinados. Eu presa na prisão e os dois foram assassinados, os dois meninos. Foram assassinados por policiais mesmo, lá no campo onde morava. Foi muitos momentos difíceis na minha vida, hoje eu estou aqui, mas quero agradecer a todos que estão presentes ao convite que a mim fizeram para mim estar aqui. Na idade que eu já estou aqui, meu filho. Eu agradeço, muito obrigado a todos. Que Deus o abençoe a todos. É um exemplo que Deus o abençoe a para todos. nós e para as futuras gerações. Agora vamos passar a palavra ao companheiro Vladimir Carvalho, para fazer a abordagem que você achar conveniente acerca do filme e do pós-68. Bom, eu gostaria de saudar a todos aqui presentes, agradecer enormemente a oportunidade de trazer esse meu filme /68 para participar deste fórum, agradecer o convite feito pelo professor Iedo Fontes e dizer também que me sinto absolutamente distinguido participando desta mesa composta por companheiros históricos do quilate e do calibre de Assis Lemos, que todos conhecem, da nossa amiga, companheira inclusive de filmagens, além de ser companheira das lutas na Paraíba ao tempo da formação das Ligas Camponesas. Eu conheci e hospedei na minha casa o João Pedro Teixeira. Fui eu que apresentei a Elizabeth Teixeira ao Eduardo Coutinho, quando a União Nacional do Estudante passou aqui com aquela caravana chamada Univolante, do CPC da Uni, de forma que eu me sinto à vontade para participar dessa mesa. Eu só estremeci um pouco quando foi constituída essa mesa, quando, gentilmente, o nosso amigo professor Iedo disse que seria dissolvida e, em seguida, disse também que seria informalmente conduzido esse debate, mas mencionou, e aí eu fiquei desconfortável, porque ele disse, ao comando do professor Vladimir Carvalho. Em primeiro lugar, olha, eu não tenho a menor vocação para comando nenhum. Ainda bem que ele percebeu e também gentilmente... Não tem problema não. Não tem problema não. A presença de alguém aqui em volta da mesa, né? Sente mais. O acaso é de direita. Pronto. Desculpa, dona Elizabeth. Justamente no momento em que eu pensava em fazer aqui a apologia dessa fantástica criatura, viúva de João Pedro Teixeira. Está bem, só molhou um pouquinho, a temperatura que está fazendo é até salutar. Certo. Eu sou um desastrado. Não, quero desculpar. Bom, enfim, eu não sou cientista político, não sou sociólogo, não sou historiador. Portanto, estou aqui autorizado simplesmente pelo meu trabalho modesto de documentarista brasileiro, que vem tentando e tentarei, enquanto me restar forças nessa jornada que já se avizinha dos 80 anos, de continuar com esse propósito, o propósito de testemunhar pelas lentes das nossas máquinas, das nossas câmeras, os fatos, as pessoas, aquilo que torna o país, muitas vezes, carente de informação. Eu não tenho, nem terei outra pretensão que não seja a de contribuir para
perenizar, digamos assim, talvez não seja esse o termo, a memória brasileira, especialmente naqueles momentos limites, momentos de crise, momentos de ansiedade da nacionalidade, de um modo geral. Então, eu também, professor Iedo, eu jamais fui sequer bafejado com decorações da prisão, ou da tortura, ou o que é que seja. Uma vez aqui em João Pessoa, para não passar completamente ileso, e justamente no ano de 1962, numa manifestação na Praça João Pessoa, eu me encontrava com João Manuel de Carvalho, com Clemente Rosa Ribeiro, com Hamilton Gomes, enfim, e mais os companheiros que a memória já não me ajuda a lembrar os nomes, e fomos burdoados em praça pública, jogados num camburão e levados ao 15RI. Eu nem considero isso uma prisão, primeiro porque no ardor dos meus 18, 19 anos, para mim aquilo era uma medalha no peito. E veja como as coisas são, às vezes, caminham de forma, às vezes, no meio de uma confusão daquelas, de maneira suave, e até de contemplar a gente com o bafejo da sorte ou das conveniências, né? Porque fomos recolhidos ao 15RI, onde eu havia servido um pouquinho antes, um ano talvez, antes dessa prisão, né? E foi uma prisão que não chegou a 24 horas, porque Chico Maria, você se lembra, Assis, dessa criatura? Assis Lemos? Chico Maria. Se você se lembra. Chico Maria. Chico Maria era secretário de Segurança e bastou um simples telefonema e nós já estávamos na rua. Eu tinha frequentado, coincidentemente, o tal do xadrez em que nós fomos enxoviados, como recruta, que fui ali naquele quartel, porque eu não tinha pistolão. Naquela época, o camarada que não tivesse por trás uma mão benfazeja não se livrava do serviço militar, e eu não me salvei. Então, foi a única vez, felizmente, em que me puseram as mãos, né? Tive perto, e aqui vai um relato rápido, tentarei ser rápido. Aqui vai exatamente alguma coisa que tem a ver com essa nobríssima, digníssima dama brasileira, uma senhora da maior dignidade, Elizabeth Teixeira. Aliás, voltando um pouco, 2 passos atrás, eu fui vítima da ditadura, sim. Por 2 ou 3 vezes, eu sofri moralmente. E, num caso bastante especial, também fui penalizado financeiramente, porque 3 dos meus filmes sofreram com a censura federal. A censura, que era órgão, um órgão repressor, posso considerar, do aparelho de Estado durante a ditadura. O meu filme, O País de São Saruê, um longa-metragem, rodado aqui no sertão da Paraíba, amargou nada menos do que 9 anos preso na censura. Isso foi um constrangimento profundamente moral. Eu me senti mutilado, defenestrado da minha atividade como homem de cinema. O País de São Saruê só foi liberado quando o país renasceu das cinzas e houve a chamada, anistia, duramente conquistada pelo povo brasileiro que se manifestou nas ruas. Um outro filme meu, outro longa-metragem, O Evangelho segundo Teotônio, também sofreu as restrições da censura. Eu fiquei, o filme estreado, eu tive que retirar de cartaz, e quando ele voltou absolutamente mutilado, e eu sofri e arquei com os prejuízos que isso representa. Quem conhece o mercado cinematográfico, como
meu amigo João de Lima, que está ali a filmar, tal como eu, em outras ocasiões, sabe, né? Então, vou fazer novamente um pequeno flashback aqui. Eu dizia que o que eu vou relatar aqui pode traduzir, e é uma pequena contribuição, como eu disse, eu não sou sociólogo, nem historiador, nem cientista político, etc., mas eu passei por experiências. E experiência essa que eu vou relatar ao lado desta senhora. Filmávamos o primeiro terço, ou mais ou menos já estávamos pela metade do Cabra Marcado para Morrer. Eu era assistente do Eduardo Coutinho nessa ocasião. Lá em Vitória de Santo Antão, as filmagens transcorriam no engenho Galileia, que havia sido desapropriado, e nós ficávamos na cidade de Vitória de Santo Antão, numa casa que foi alugada para abrigar a equipe deste filme, que era mais ou menos numerosa, coisa de pelo menos 15 homens. Entre esses estava também o Ferreira Goulart nos visitou uma ocasião, tinha esse aspecto. Dona Elizabeth Teixeira, presente. Curiosamente, tinha uma outra senhora, Elizabeth Teixeira, que foi visitar o marido, o Mário Rocha, que era assistente de câmera e tinha sido mestre de Fernando Duarte, que era o diretor de fotografia do filme. Mas vou tentar resumir. No dia 31 de março, nós estávamos justamente filmando aquela cena do Cabra Marcado para Morrer, em que João Pedro Teixeira era abordado na sua casa, no alpendre de sua casa, pela polícia. Uma polícia manipulada pelo latifundiário, essa coisa toda que a gente sabe. Essa foi uma cena noturna, filmado à noite. E quem mexe com cinema, ou bem, porque não mexe, sabe que quando filmamos à noite, nós descansamos durante o dia, para novamente, à tardinha do outro dia, voltarmos às locações, ou lugar onde a gente estava filmando, para continuar as filmagens. Foi justamente no dia 31 de março, à noite do dia 31 de março, que nós estávamos filmando essa cena, em que Elizabeth vem trazer a camisa, porque iam levar o João Pedro Teixeira nu da cintura para cima, da forma mais desumana possível. E aí é uma cena muito tensa, porque ela não quer entregar a camisa para ele, e ele parece relutar também em recebê-la. Então foi uma cena que a gente caprichou muito na mise-en-scène. O Coutinho repetia as cenas várias vezes, para que ela conduzisse essa força, traduzisse vamos dizer, aquele desenlace, né? Arrancar o marido do seu convívio com a sua esposa e os seus filhos. Então, justamente nessa noite, ao fim, já madrugada alta, nós voltamos para a Vitória de Santo Antão, para a casa que nos abrigava lá, como era costume fazermos durante as filmagens noturnas. No outro dia de manhã, ainda dormíamos, claro, porque tínhamos nos recolhido muito tarde, alguém foi à nossa porta para nos acordar, porque lá em Vitória de Santo Antão, a maior parte desses que faziam o Cabra Marcado para Morrer, em filmagem, em regime de filmagem, você deixa o tempo correr, e muitos deles, o Coutinho, o Antônio Carlos Fontoura, o Marco Faria, o Cécio Tirê, o ator, hoje conhecido, né? Eu não tenho barba, eu sou meio índio, quase que imbebo, nunca tenho barba. Qualquer coisa, em um minuto eu faço assim com a gilete, já foi. Mas eles todos tinham a barba. Então alguém disse assim, vão lá, porque estão anunciando no rádio a revolução. A revolução. E foi alguém lá, porque nós éramos conhecidos como os cubanos da filmagem. Imagina que perigo. Com a Revolução Cubana, foi em 59, se não me engano, há poucos anos antes. Então alguém foi lá e bateu na porta. E nós acordamos, estremunhados, meio desorientados aí, né?
E pretendíamos não, realizamos a façanha de voltar ao engenho para organizar, veja que maluquice, organizar os camponeses para uma resistência. Dona Elizabeth nos acompanhando, com Dona Elizabeth, que estava visitando o marido, Elizabeth Rocha, né? Homônima dela. Então, assim fizemos, imbuídos dessa preocupação. Se eu me estender, vocês podem protestar que eu paro e a gente segue em frente, mais para frente. Bom, mas fomos. No caminho, eu me lembro da gente ter destruído um pontilhão, uma coisa que era uma coisa como um rego d'água, alguma coisa que corria aí, para que os que viessem no nosso encalço não pudessem passar e nos alcançar. O medo. Mas, para e passo com isso, já ouvíamos o rádio. Já ouvimos o rádio e verificamos que aquela história de a nossa revolução não procedia. Era Mourão. A farda, como é que chama? A vaca fardada, como ele próprio se intitulou, depois de desprestigiado, quando o golpe já estava consumado, e os outros companheiros dele de farda já tinham tomado o poder, etc. Ele disse, eu sou uma vaca fardada, não me levam nunca em consideração. Isso ficou célebre. Mourão Filho, a vaca fardada. Então, verificamos que já estava ele descendo de Minas, os quartéis já estavam se entregando e precisava que a gente agisse rápido. E imbuídos dessa coisa romântica, marinheiros de primeira viagem, todos nós, jovens ainda, né? Alguns, eu ainda era bastante jovem, acho que eu tinha uns 26 anos, 25, sei lá, fomos reunir com os camponeses, conversar com eles, porque a gente achava que estava fazendo alguma coisa de extraordinário, fazendo aquele filme para projetar a saga de João Pedro Teixeira, mas projetar a necessidade de realizarmos, o país realizar a reforma agrária. Então fomos ingenuamente dominados por essa ideia de organizar os camponeses. Conversamos, reunimos, chamaram lá a moçada toda, o Zezé da Galileia, e todos os que compunham essa diretoria das ligas na Galileia, porque era impossível a gente filmar na Paraíba, diante da repressão. Isso é início de 64, janeiro de 64. Havia aqui basta dizer que o João Pedro foi assassinado, acho que em abril de 62. Abril de 62. Então, essas coisas foram se multiplicando, mataram Rubem Regis, era uma guerra campal, era uma batalha campal na Paraíba. Então não tinha condição, tinha que ser lá na Galileia, por isso fomos lá. E na convivência com os da Galileia, os camponeses, achamos por bem propor, vamos resistir, precisamos fazer o... Até que um camponês, chamado Braz, só tinha um olho como Camões, era assim. Falou, doutor, a gente foi com 2 carros, uma Rural Willis, meio fajuta, e acho que tinha um Jeep. O Braz, sabiamente, como Camões, o Vate, o bardo português, disse, os senhores deveram retirar esses carros daqui, porque o pau vai quebrar, e é nas nossas costelas que são uma parte fraca. O Coutinho, que já tinha ouvido uma maluquice total antes da gente partir para a Galileia, porque um maluco lá, o chefe da eletricidade da nossa equipe de filmagem, um mulato carioca chamado Riso, disse, seu Coutinho, se o senhor quiser, a gente apaga o Nordeste. Olha que maluquice. Ele se julgava um cara muito, muito bom nessa coisa de eletricidade. Se nós jogarmos um cabo por cima da rede da Chesf, a gente apaga o Nordeste. Eu vi o Coutinho, eu conheci o Coutinho na relação de 2, 3 meses, o Coutinho ficou vermelho como e repeliu imediatamente. Isso a gente ainda estava em Vitória de Santo Antão. Quando o Coutinho, Marco Faria, que era um dos líderes, aliás, o produtor principal do filme, o produtor executivo, ouviu a proposta do camponês e disse, ele tem razão. O Coutinho imediatamente
nos organizou em grupos e nós passamos ainda uma noite na Galileia, embaixo de uma árvore, sem dar uma palavra, na escuridão, a ponto de um camponês que nos deixou lá, depois da gente esconder câmera, esconder o material, o filme rodado, etc., ainda veio um sujeito lá à noite, um camponês, e disse: olha, vocês podem voltar, os homens já estiveram lá e já foram embora. Nós demos calado por resposta. Quem que ia se meter? Tremíamos. O Marco Faria, não sei por quê, porque ele era o tesoureiro, ele era o produtor do filme, o produtor executivo, tinha lá um revólver ridículo, um 38, sei lá o quê, porque ele conduzia dinheiro, ele ia para o banco no Recife, voltava para Vitória e tal, então ele tinha uma bolsa, uma capangona, e por segurança pessoal ele tinha um revólver. Aquilo, o Coutinho com os seus, era um irreverente total, gozava o Marco Faria com essa coisa. Resumo da ópera. No outro dia, a gente realmente voltou à sede da Galileia, todo mundo tirou a barba como se fosse, sabe, uma praga, todo mundo tirou a barba e tal, e se despediu daquele aspecto revolucionário, e aí nos distribuímos em 2 e 3, em demanda do Recife, onde a gente marcou um encontro no Maxim. Aqui alguém deve conhecer, era um restaurante muito popular no Pina. Popular, pelo menos na época era, o Maxim. E assim fizemos. Fomos para o Recife, eu, Dona Elizabeth e Eduardo Coutinho, andamos uns 2, 3 quilômetros dentro do canavial até alcançar a rodovia que leva ao Recife e pegamos um ônibus. O Coutinho com um chapéu de palha, com aquela brancura dele, ele regaçou, eu me lembro da perna, da calça arregaçada, aquela perna branca, né? Não tinha nada a ver com um camponês, mas ele achava que estava escondido debaixo daquele chapéu, com aquele óculos. Eu não, porque eu tirei os óculos, eu sou baixinho, magrelinho, ainda era mais do que sou hoje, passo mole por uma pessoa do povo, fiquei ali e compusemos com Dona Elizabeth como se fosse uma pequena família ali. Tomamos o ônibus, quando veio, todo mundo quieto, e enfrentamos esse trajeto até o Recife. Os piquetes à margem da estrada, a gente tremia de medo, porque se um piquete do exército, parasse aquele ônibus e vistoriasse, ia encontrar essa bela criatura que era conhecida já como líder camponesa, a viúva de João Pedro Teixeira. E o Coutinho, possivelmente, porque tinha dado entrevista, porque era o diretor do filme, provavelmente a gente tinha sido trancafiado ali na estrada. Rezamos da Galileia até chegar no Recife. Felizmente. O Coutinho não sei, porque não era muito chegado, mas eu sou um materialista covarde. Me pego com Deus por qualquer bobagem. Bom, no Recife, o Coutinho foi para Olinda e, numa rápida reunião comigo e Dona Elizabeth, me encarregou, me consultou, claro, ele é uma pessoa absolutamente, sempre foi uma pessoa absolutamente ética, ele não me escalou, me consultou se eu poderia dar cobertura a Dona Elizabeth. Como nordestino, como uma pessoa que conhecia o Recife, conhecia o Nordeste, sabia das coisas, né? E se eu podia, ele ia para Olinda, onde tinha uma pessoa que era muito amiga dele, e onde ele ficou, digamos assim, homiciado, já sabendo que a coisa tinha vazado totalmente. Então eu fui com Dona Elizabeth, dei uma olhada assim no jornal, já tinha lá uma manchete escandalosa, a questão já do golpe e a repressão, a gente sentiu que o negócio ia ferver. Aí o Coutinho foi para Olinda e eu fui para um lugar chamado Barro, perto do Jaboatão, por ali, né? Na casa de uma prima minha, casada com um sujeito que era representante de negócio de farmácia. Eu e a Dona Elizabeth. Chegamos lá, encontrei minha mulher que tinha ido em busca de mim lá em Vitória, tinha sido presa e solta porque viram que ela não era de nada, não tinha nada a ver com aquela história. Pois bem, os jornais e a televisão não paravam dali por diante, ficamos 3 ou 4 dias, 3 dias e meio por aí, na casa dessa prima e na casa desse senhor, o marido dela, né? Eu, Dona Elizabeth e mais a minha mulher. Bom, os jornais e a televisão e o rádio só falavam nesse acontecimento, o acontecimento do golpe militar, e nos colocava, não chamando de golpe,
naturalmente, era a revolução deles. E nos publicavam a fotografia nos jornais, Dona Elizabeth, na televisão. Eu me lembro de uma PAN assim, mostrando. Quem se viu o exército pode me conestar nessa afirmação. Quem se viu o exército, a metralhadora Hotkeys, ela tem uma espécie de tripé muito parecido. É até bom que esse troço, vocês veem aqui, ó, um tripé. Eles montam a metralhadora Hotkeys naqueles. Então, a câmera, os tripés, a luz, todos aqueles apetrechos da filmagem apareciam na televisão, filmadas como se fosse material bélico. E o texto dizia o seguinte: o nosso plano era eliminar os 20 delegados das cidades pernambucanas, do interior pernambucano. Isso era o suficiente para a morte certa, né? Se nós fôssemos apanhados, teriam sido liquidados ali imediatamente, né? Porque, por muito pouco, os pobres camponeses da Paraíba foram jogados dentro de caldeira, foram queimados vivos, e todo mundo sabe, essa é uma crônica terrível. Então, no terceiro dia, o nosso amigo, o marido da minha prima, me chamou reservadamente no quarto, no alpendre da casa dele, né? E teve o que nós chamamos de cagaço. Disse: pelo amor de Deus, tire, porque ele viu, ele ouvia e via Dona Elizabeth na televisão, a foto. Tire-me, pelo amor de Deus, essa mulher aqui dentro de casa. O que é que eu ia fazer? Bom, sei lá, eu entrei em pânico, porque como é que eu ia dizer isso a ela? Fazer o quê nesse momento? Mas eu era desconhecido, mas ela estava exposta. Aí conversei com Dona Elizabeth, ela disse: olha, Vladimir, eu tenho aqui um endereço. Eu não sei se telefone, porque acho que nessa época um pobre como Zé Sarafim não tinha telefone, mas tinha um endereço de um amigo de João Pedro Teixeira, que tinha trabalhado numa pedreira, acho que em Cavalheiro, lá perto de Jaboatão, com João Pedro Teixeira. Eles tinham sido amigos. Não é à toa que João Pedro Teixeira tinha aquela visão, digamos assim, da luta de classe, porque ele tinha passado uma temporada no Recife, muito provavelmente tinha participado da luta sindical, porque ele foi trabalhador numa pedreira, e foi exatamente com esse Zé Sarafim. Aí Dona Elizabeth me passou esse endereço, e eu fui até Cavalheiro, que é lá no subúrbio dos últimos do Recife, dos últimos subúrbios do Recife, me entender com esse senhor que eu não conhecia. Fui lá rapidamente, entrei, falei com ele, dei esse recado, e ele me disse: traga Elizabeth, ele e a esposa dele, traga imediatamente a Elizabeth para cá, porque ela é como nossa irmã, e como tal vai ser tratada nessa casa. Talvez com outras palavras, mas foi isso que ele me disse. E eu feliz, claro, né? Resolvida a parada. Felizmente, voltei para o Recife, para o bairro onde nós estávamos hospedados, comuniquei ao primo lá: olha, está tudo resolvido. Pegamos Dona Elizabeth, e isso, toda vez que eu falo disso, eu me arrepio e me constrange, e tenho um tremendo de um remorso. Mas qual é a essência dela? Que ela é uma guerreira legítima. Eu e minha mulher, a minha mulher confeccionou, que era boa costureira, um vestido estampado, como dessa senhora ali, mais ou menos, de óculos ali, estampado, uma chita, uma coisa assim. Oxigenamos essa criatura, loura. Conseguimos um óculos, compramos um óculos desse meio escalafobético, ruge e batom. A criatura mais digna que eu conheci se transformou, por obra e graça dessa sinistra maquiagem, como se fosse uma mulher alegre, que jamais seria. E com ela, e com esse disfarce, essa maquiagem, atravessei serenamente, se eu podia estar sereno, gente, naquele momento. Atravessei o Recife com Dona Elizabeth e fui entregá-la nas mãos benfazejas de José Serafim, onde ela ficou sob a guarda dele, e eu senti-me desobrigado. Mas não de todo. Vim a Paraíba,
Peguei um ônibus, vim a Paraíba, tremendo nas bases, vocês podem imaginar. Eu não sou do tipo que é corajoso, não estou contando nenhuma bravata aqui, eu estou só me referindo aos fatos. Vim tremendo dentro da roupa. Fui a Sapé, saltei ali no Café do Vento. Não sei se o Assis se lembra. Aqui alguém, os mais velhos aqui, pode se lembrar. Gabriel Bezerra, filho de um ex-governador do Estado. Né? Dom Bezerra, foi governador, né, Arion? Você é da minha idade, você deve se lembrar. O Gabriel era um funcionário do IPASE, onde eu servi, aqui em João Pessoa, naquela esquina. Tesoureiro. E sabia das minhas atividades, tipo assim, em janeiro eu molhava um panfleto escrito Salve o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, 31 de janeiro, não sei o quê. Molhava aquilo, subia no elevador, subia lá por trás da caixa do elevador, em cima daquele prédio de frente, e botava aquilo, dia de sol, quando o sol batia em cima daqueles papéis, secava e aquilo inundava o ponto de 100 réis. Salve o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, era o aniversário do Prestes. Então, as pessoas sabiam, claro, tudo se sabe, afinal das contas, e um dia esse desgraçado desse Gabriel Bezerra me chamou, Gabriel Bezerra, pois bem, na frente de todo mundo, tirou de um colt, de uma coisa aqui, um desse negócio que a polícia usa, um revólver e enfiou nas minhas costelas, de brincadeirinha, mas que brincadeira, hein? Vamos acabar com esse negócio de comunismo aqui dentro, entendeu? A minha sorte foi que Napoleão Moreno interferiu e disse, Gabriel, isso não se faz. Pois bem, eu estou contando um pouco, como no cinema, intercalado. Quando eu desci no Café do Vento, isso anos depois, desci no Café do Vento, quem sabe, a estrada para Sapé, você se bifurca ali, que passa para Campina Grande, e vai para... que eu conhecia porque eu tinha estado na casa de Dona Elizabeth, no sítio Antas, várias vezes acompanhando José Gomes da Silva, advogado das Ligas. Então eu sabia de qual saltear do caminho, para encontrar Abraão e entregar o endereço e dizer, Dona Elizabeth está sob uma guarda absolutamente segura. Pois bem, quis o destino que esse desgraçado desse Gabriel viesse numa baratinha, uma coisa, um carro daquele que a capota desce, vi que tinha uma loura ao lado dele. Rápido, eu vi que era ele. Nossa, eu esfriei, eu digo, é agora. No mínimo ele vai me pegar aqui. Sei lá, você fica pensando mil coisas, maluquice, né? Mas, graças a Deus, ele vinha de rota batida, acho que ele estava entretido com aquela fulana ali do lado, né? Estava numa melódia lá qualquer, e passou rente e foi embora. Meu Deus, que coisa, aquilo. Eu dei graças a Deus. E aí para encontrar a história, encontrei Abraão, entreguei o endereço, historiei para ele a história toda, como estava, para que ele fosse reencontrar a mãe dele em Cavaleiro. Essa é uma contribuição a essa mesa, porque foi uma hora muito difícil para todos nós. As histórias aqui podem se suceder com a própria Elizabeth, especialmente com o meu dileto amigo, a quem eu muito admiro, Assis Lemos, que foi presidente da Federação das Ligas aqui no Estado. Muito obrigado. Muito bem. Eu vou passar a palavra por mais 2, 3 minutos a Assis Lemos. Ele gostaria de tecer alguns comentários acerca do filme e outras questões. Eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar que as Ligas Camponesas da Paraíba, além da luta pela reforma agrária, conquistaram muitas vantagens para o povo paraibano. Em primeiro lugar, de uma vez só, o presidente João Goulart criou 8 postos médicos do Sandu. Cada posto tinha 9 médicos, né? Então, foram 72 médicos nomeados de uma só vez, e por incrível que pareça, a Paraíba tinha 2 ministros, Fernando Nóbrega e Abelardo Jurema. Argimiro Figueiredo era o presidente do PTB, Rui Carneiro, senador. Pois bem,
não conseguiram nomear um médico. Dos 72 médicos, João Goulart nomeou todos os que as ligas camponesas indicaram para Paraíba. Então, isso foi uma grande vitória dos camponeses, que colocaram médicos da sua confiança para atuar nos postos pelo interior do estado. Foi também criado um hospital em Sapé. E postos dos SAPs. Os SAPs, da época, era uma organização que comprava um produto por R$100 e vendia por 90 a população. Então, quer dizer, havia um desconto. Isso também foi uma criação de João Goulart e que foi colocado em várias cidades do interior da Paraíba. A agência do Banco do Brasil em Sapé, o hospital em Sapé. E a Liga Camponesa, além dessas conquistas, trouxe para o Nordeste uma importância muito grande. Tanto que o presidente John Kennedy marcou uma viagem direta dos Estados Unidos a Sapé. Queria conhecer as ligas camponesas e a luta pela reforma agrária. Porque ele declarou, o Nordeste será o segundo Vietnã. Ele tinha medo que o Nordeste se transformasse num novo Vietnã, que criaria tremendos problemas para os Estados Unidos. O problema não veio porque faleceu, foi assassinado. Mas seus dois irmãos, os dois senadores, Bob e Ted Kennedy, estiveram em Sapé. A dona Célia Guevara passou 3 dias em Sapé. E tantas, presidente Juscelino, e Jango, e tantas outras autoridades que vinham diretamente de países estrangeiros, que vinham conhecer o Brasil, e especialmente Sapé. E para vocês terem ideia da repercussão que tinha a luta das ligas camponesas, e principalmente da Liga Camponesa de Sapé. Isso foi era uma vitória extraordinária que os camponeses tiveram, né, para mostrar que a luta não era só pela reforma agrária, era também para trazer benefícios diretos para o povo paraibano, e isso aconteceu, com criação de hospital em Cabedelo, em Santa Rita e Sapé, e Campina Grande, 4 hospitais. Além de postos médicos do SADU e tantas outras conquistas, a agência do Banco do Brasil para Campina, Sapé, Cabedelo. Então, tudo isso foram conquistas das ligas camponesas da Paraíba, que levavam ao seu compromisso a sério com os camponeses e com a população de um modo geral. Então, era isso que eu queria, essa oportunidade, para relatar que quando se fala em Liga Camponesa, pensa que era um grupo de malandros, de assaltantes, de invasores de terra. Não havia nada disso. Era uma luta séria, importante, e o que causou um terrível medo à classe política brasileira foi que os camponeses resolveram se alfabetizar. Então, as filhas dos camponeses vinham aqui para João Pessoa, eram treinadas no método Paulo Freire de alfabetização de adulto e voltavam para o interior, reuniam, você passava por Sapé, por Santa Rita, por Mulungu, qualquer Guarabira, via casas no campo acesas à noite. O que era? Se você fosse lá, era a filha de um camponês alfabetizando os seus companheiros. E isso ia transformar a política brasileira de uma maneira violenta, porque os camponeses alfabetizados se transformariam em eleitores e votariam naqueles que lutassem pelos seus interesses. Então, era essa uma comunicação que eu queria fazer aos companheiros, para mostrar que as ligas camponesas não eram só uma luta pela reforma agrária e em defesa dos camponeses, mas também foi uma luta em defesa dos interesses da toda a população do interior do nosso estado. Bom, companheiros, devido ao avanço da hora, eu gostaria de dizer o seguinte: nós não estamos encerrando. O que eu considero importante é que neste auditório tem inúmeros companheiros que foram vítimas da ditadura militar, muitos foram exilados políticos, que há companheiros que foram exilados, e há companheiros que acompanharam a ocupação da Universidade de Brasília. Eu acho que nós poderíamos abrir 5 inscrições, pelo menos de 3 minutos, ou pode perguntar sobre o filme, ou pode fazer suas considerações
O pós-68 é que também foi uma tragédia para a vida do povo brasileiro. O pós-68 e aquele fatídico dia de 13 de dezembro de 1968, instituído no dia seguinte o ato institucional, com a cassação de inúmeros brasileiros, inclusive de 2 deputados federais da Paraíba, Pedro Moreno Gondim e Vital do Rego. Foram cassados naquele momento. Companheiros, em nome da reitora, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, não é exclusividade deste fórum os temas relevantes de interesse nacional e regional. Nós estamos abertos para realizarmos debates mais amplos dentro desta instituição, com o movimento docente, com os discentes e com os servidores. O fórum tem uma importância significativa, tem uma estrutura consolidada, tem recursos para isso. A nossa programação para este ano, sem criar muita expectativa, e eu não diria isso se não tivesse a confirmação do Instituto Lula, é a presença do ex-presidente da República, acredito, entre maio ou a primeira semana de junho, para receber o título de doutor honoris causa nesta universidade, a confirmar. Eu fazia contatos para trazer Lula à Paraíba, através de Júlio Rafael, que já morreu, e do companheiro ou camarada José Disseu, que está preso. E aí isso bloqueou a iniciativa para acelerar a vinda dele. Mas agora o senador Lindenberg Farias está intermediando. Depois, para o mês de agosto, será, sem dúvida, um debate bem estruturado também com os candidatos ao governo da Paraíba, com todos eles, certo? Todos eles, inclusive no auditório da reitoria. Já comecei a fazer os contatos, mas tenho que esperar as convenções, né? As convenções que realizar-se-ão apenas no mês de junho. E depois um debate que é importante para nós aqui na Paraíba, sobre o ensino superior. Ainda temos, neste estado, aqui é importante, nesta universidade de Campina Grande, uma evasão muito elevada, hein? Com exceção dos cursos de medicina e de direito, a evasão é muito alta, hein? Ultrapassa, em alguns cursos, até 22%, 24%. Então, nós queremos fazer uma discussão. Depois, quero agradecer também por este momento. Foi uma iniciativa que eu acho nossa, mas eu contatei com algumas lideranças estudantis para fazer esse evento. Acho que era importante fazer, e quero agradecer, sobretudo, porque veio de Brasília com enorme sacrifício, tinha uma programação lá em Brasília, mas nos atendeu aqui, que é o companheiro Vladimir, certo? Uma longa experiência, e que não é preciso ser apenas intelectual. Uma projeção como essa, uma montagem como essa sobre a invasão da Universidade de Brasília, diz tudo, né? Os intelectuais elaboram, mas os cineastas são capazes de mostrar para nós os fatos que estão mais presentes na vida do Brasil e do povo brasileiro. E muito obrigado a todos e boa noite.